Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos filmes mais históricos da história do cinema, com perdão pela redundância. Tô falando do filme Tubarão de 1975, que está comemorando 50 anos de lançamento. Ele teve um relançamento aqui nos cinemas, tá? Inclusive, eu fui assistir no cinema e, cara, que filmaço, que experiência. Eu já tinha assistido esse filme antes algumas vezes, mas ter visto pela primeira vez no cinema realmente é algo diferente. Então, no vídeo de hoje, eu queria falar um pouco sobre Jaws, ou Tubarão, de 1975, filme dirigido pelo Steven Spielberg, que é baseado aí em um livro de mesmo nome, né? Inclusive, no momento da gravação desse vídeo, eu tô lendo o livro, tá? Eu não terminei, mas eu tô mais ou menos aí uns 30%. E eu tô gostando bastante também de como que o Spielberg fez essa adaptação, tá? Tem muitos pontos fiéis, mas ele vai mudando uma coisinha aqui e ali, que na minha opinião é até mesmo melhor no filme, né? Mas, óbvio, eu ainda não terminei de ler o livro, então eu vou ficar por aqui com essa comparação. Vamos lá, galera, vamos falar sobre o enredo do filme, né? A sinopse. Olha só. Na pacata ilha de Amity, o verão começa com uma tragédia, onde uma jovem é brutalmente assassinada por um grande tubarão branco. Sendo assim, o chefe de polícia, o Martin Broadway, quer fechar as praias, mas o prefeito teme prejudicar o turismo. Quando novas vítimas aparecem, o pânico toma conta da população e da cidade, e o policial se reúne com um biólogo marinho e um caçador de tubarões para caçar a criatura em alto mar. Essa sinopse eu acho que já deixou clara que esse filme ele tem duas partes, tá? E é muito bem definido essas duas partes. Nós temos a primeira metade do filme, onde ele se passa na ilha, onde ele se passa principalmente com a gente conhecendo a criatura, com vários ataques conhecendo, com a população lidando com essa criatura e mais precisamente a situação do policial, onde ele precisa lidar com essa ameaça, mas ele se sente extremamente acanhado, ele não se sente capaz de fazer algo. Primeiro porque a gente está falando de uma ameaça invisível, de um tubarão, mas principalmente porque a gente está falando de um cara que ele tem medo de mar, né? Ele tem medo das águas, então ele tem esse trauma. Então ele é um personagem que ele não consegue enfrentar esse tubarão em um primeiro momento. Então, a primeira parte do filme é baseada nisso e também é baseada aí no conflito do policial querendo fechar as praias com o prefeito querendo manter, né? Porque é uma cidade costeira, né? E obviamente, como qualquer cidade de praia, né? Ou quase todas as cidades de praia, elas são quase que totalmente financiadas pelo turismo, né? É o turismo que é o grande pujante econômico dessas cidades. Então, sem o turismo, você vai simplesmente destruir completamente a economia da cidade. Então, você tem aí esse debate, né, do que fazer e tal. E essa é a primeira parte do filme, o que já é por si só uma parte excelente, tá? Principalmente com algumas cenas específicas, principalmente aquela cena na praia, cara, que tem, nossa, que tem aquela cena espetacular do efeito do Hitchcock, do Vertigo, né, Vertigo Effect, que é incrível. Então, assim, o filme, a primeira parte do filme, ela já é incrível, mas o auge dessa obra acontece na segunda metade, tá? Onde a gente tem esses três homens que eles vão para o alto mar e aí, cara, aí é onde realmente começa a genialidade de Tubarão, na minha opinião, porque, cara, é uma tensão primeiro para você encontrar o tubarão. Depois, quando você encontra o tubarão, cara, o tubarão, ele vai aparecendo de pouquinho em pouquinho, sabe? Ele aparece a barbatana ali, depois ele aparece uma parte, depois você vê ele por inteiro e você pensa, porra, esse bicho é realmente gigante, sabe? Esse bicho é do tamanho do navio que a gente tá, do barco. Então é muito aterrorizante. E aí, a partir disso, você começa a ter o confronto com o tubarão. Primeiro vai aos poucos. Eles vão colocando lá um barril aqui e ali. E o tubarão vai conseguindo sair dessa, né? E você realmente vê que
é um bicho diferente. Mas depois as coisas vão ficando cada vez mais brutais. E a gente tem no personagem, cara, o personagem do Matador de Tubarão, ele é muito baseado também no Moby Dick. Inclusive eu tenho um livro do Moby Dick, ele tá aqui, ó, ele tá aqui, tá? O livro do Moby Dick, que é um personagem que ele vai criando aquela neura, aquela... Cara, agora me fugiu a palavra, quando a pessoa é obcecada, isso, ele vai conseguindo a obsessão, ele vai criando essa obsessão pelo tubarão. Então, os personagens eles vão ficando obcecados e eles vão ficando com medo e você vai sentindo tudo isso em tela e você vê basicamente um confronto do homem contra a natureza, de 3 homens contra um tubarão, que é simplesmente sensacional. E a gente tem aí, né, o auge de tudo é a batalha final do policial contra o tubarão, principalmente porque ele não tá só lutando contra o tubarão, né? Ele tá lutando contra os próprios medos, porque ele tinha aí esse medo de água, ele tinha esse trauma do alto mar. Então é uma batalha muito complexa para esse personagem. Então Tubarão é esse filmaço, ele é um filme que, como eu falei, ele é um filme histórico, tá? Eu até peguei aqui algumas informações para trazer para vocês na direção aqui do Steven Spielberg. Então, por exemplo, o filme na época lá da década de 70, a gente estava acontecendo a nova Hollywood. Não na década de 70 propriamente dito, né? A nova Hollywood começa na década de 60, mas a gente tem aqui muitos filmes assim, mais, digamos assim, sombrios, sabe? A gente tem filmes muito adultos e tudo mais. Tá acontecendo uma mudança muito grande comparado à Hollywood clássica, a era de ouro de Hollywood. E aí o Spielberg, ele vem aqui e ele, de fato, ele traz uma mudança, porque esse filme ele tem uma mudança muito grande na estratégia de marketing, um marketing intenso, um marketing falando para as pessoas correrem atrás do cinema. Então você criou essa loucura para você ir assistir o filme. Então por isso que a gente tem que esse é o primeiro blockbuster da história do cinema, né? Ou seja, aquele grande filme do verão, né? O filme do verão, de fato, né? Essa denominação. Então era um filme que no lançamento, cara, as pessoas corriam para assistir esse filme. Deve ter sido algo muito surreal na época, né? Você ter assistido Tubarão na década de 70. Depois foi seguido aí por outros filmes, né, como Star Wars, ET, Indiana Jones. Então eram esses grandes filmes, era um ritmo diferente. É um filme que, em tese, né, você pensa assim, poxa, é um filme de terror, porque você tem o tubarão matando gente. Mas não é um filme de terror propriamente dito, né? É um filme diferente, é até difícil de você falar assim que gênero é o tubarão, sabe? Porque pra mim ele não é um terror, apesar dele ter um tubarão assassino, sabe? E além disso, cara, a direção do Spielberg aqui é sensacional por vários motivos. O primeiro é porque a gente tá falando de um Spielberg no começo de carreira. Esse foi o segundo filme do Spielberg. O segundo porque o Spielberg ele consegue criar essa imersão da cidade se transformando contra o tubarão de uma maneira espetacular. Além disso, cara, o tubarão ele é de fato um personagem, principalmente utilizando a câmera subjetiva, uma câmera em primeira pessoa. Você vê o olhar do tubarão, você vê onde é que o tubarão tá indo, você entende a figura do tubarão geograficamente na tela, e isso é muito foda, sem contar, né, que eles criaram um tubarão lá meio mecatrônico, um negócio assim. Então é muito louco, sabe? O filme ele também consegue, como eu falei, equilibrar e transitar entre gêneros. Então é difícil você falar que gênero é esse filme. E eu também não poderia terminar de falar dessa crítica sem falar da trilha sonora espetacular, uma das melhores trilhas sonoras da história do cinema, feito pelo John Williams, com aquela trilha icônica do Tubarão. Então, galera, como eu já falei, eu já tinha assistido Tubarão outras vezes, fui assistir no cinema. É um filmaço, cara, é um clássico do cinema. Não tem como eu dar outra nota a não ser nota 10 para Tubarão, porque realmente merece. Tubarão é um filme nota 10, tá, galera? Então, assim, fiquei muito feliz por ter assistido esse filme no cinema, por ter reassistido esse filme no cinema, né? E eu recomendo todo mundo, né? Não sei se na sua cidade o filme ainda tá disponível. Se tiver, vá assistir. Mas se não, cara, é muito fácil você encontrar o filme aí
né, nos serviços de streaming, então assista Tubarão. Então, galera, esse foi aqui mais um vídeo do Memórias de Cinema, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Vou estar deixando aparecendo agora em tela outros filmes que eu fiz crítica aqui no canal e eu dei nota 10 para esses filmes. Então, muito obrigado, a gente se vê até a próxima e tchau!